Boa noite! Boa noite, gente, tudo bem? Hoje uma live inesperada, mas essa live é importante porque essa live é decorrente ao assunto Terapia com Café, que é um evento exclusivo que vai acontecer em Xiga, dia 8/6 às 14 horas. E eu estou fazendo essa live, abrindo essa live, porque nós vamos estar aqui com as 4 terapeutas que vão participar desse evento e trazer um pouquinho dessa informação de como vai ser esse evento para vocês, tá? Eu vou estar fazendo um convite para elas. Então, se eu fosse você, eu ficava até o final, vocês entenderem o que vai acontecer nesse dia 8/6, que vai ser incrível aqui na live. Oi, tudo bem? Oi, boa Boa noite. noite. Deixa eu colocar aqui, tentar colocar as meninas. Ok. Será que é isso mesmo? Coloquei como moderador, mas não sei. Deixa eu ver aqui. Meninas, manda o convite para participar da live, que aí eu acredito. Vamos ver se vai. Mandei o convite aqui. Né, imprevistos, mas aí não tem problema, a gente faz por aqui mesmo, depois coloca lá no outro perfil, mas faz parte, né? Tá. Então vamos lá, aceitar a Creuza. Rita, manda o convite para mim, para você entrar na live. Gente, essa live ela vai ser especial, né? Foi uma live especial colocada aqui, mas que a gente vai falar sobre o evento Terapia com Café, que vai acontecer em Xiga, dia 8/6. Vamos ver quem entrou aqui. E aí vai ser um evento onde a gente vai. A Creuza. Creuza. Boa noite, Boa pessoal. noite, boa Tudo noite. bem? Tudo bem, graças a Deus. Rita, você conseguiu entrar? A Manda minha, o convite. a minha internet estava com problema, estava só com um pontinho, eu não estava conseguindo acionar a plataforma do Instagram. Será que é só a minha? Ah, pode ser A, que. A a minha. minha tava normal. É. Rita, vê se você consegue me enviar o convite. Tô tentando te colocar aqui, deixa eu ver. Moderador desafiado. Comentário. Aí você mandando o convite, a gente consegue, né? Iniciar já essa live. Né? E, gente, nós estamos aí num projeto novo aqui em Xiga, não só em Xiga, mas iniciamos em Xiga, justamente para trazer uma informação, né? Trazer algo especial para a comunidade brasileira. E nós 4, né, nos unimos para trazer algo diferenciado e algo mais pessoal, algo mais íntimo, né, para as pessoas da comunidade brasileira. E então esse é o intuito do dia 8 do dia 8/6, né, às 14 horas, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso nessa live. Rita, conseguiu mandar o convite? Manda aqui, se você conseguir colocar nos comentários. Como fazer? Peraí. Deixa eu tentar te mandar aqui o convite. Como já tem. Deixa eu ver. Acho que lá em cima dá pra, né, mandar o convite. Lá em cima no meu, você fala? Isso. Tá. Tá. Pronto. Coloquei ela. Mandei pra você, Rita. Vê se você. Aí acho que é só você aceitar. Vê se você consegue. Aê, deu certo. Ai, que Aí sim. momento! Agora Muito tá bom. completa. Agora sim, gente, antes de mais nada, vou pedir para vocês, meninas, eu vou desativar um pouquinho os comentários, mas eu vou pedir para vocês, para a gente fazer um print, né? Já de início, para a gente fazer um print, marcar essa live, né? Para a gente poder colocar, postar, divulgar, né? Então, vamos lá, eu vou fazer o print, tá bom? Ok. Dá um sorrisão aí para todo mundo conhecer a gente, as terapeutas. Vamos lá? 1, 2, 3. Aê, foi o print. Gente, quem está participando dessa live, já vou iniciar falando para vocês compartilharem essa live, tá? Embaixo, onde Sim. está o comentário, tem tipo um aviãozinho. Nesse aviãozinho, se você clicar nesse aviãozinho, vai aparecer os seus É, contatos. E aí eu compartilhei. você pode Tá fixado aqui nos comentários o compartilhar vídeo. É só clicar aí no compartilhar e clicar nos seus contatos. isso.
E aí vocês podem enviar para as pessoas que você, né, quer que essas pessoas assistam. A live ela vai depois ficar gravada lá no perfil do Terapia com Café. Deixa eu até colocar aqui nos comentários o arroba do Terapia com Café para as pessoas entenderem que lá que vai estar depois, tá? E é isso, gente. Primeiramente, a gente vai começar com as apresentações, né? Então, vou pedir para cada uma se apresentar e já falar um pouquinho. Fiquem à vontade. Creuza, quer começar? Posso começar sim. Bom, para quem não me conhece, eu sou Creuza Medeiros, eu sou neuropsicopedagoga clínica institucional. A minha primeira especialização foi em intervenção precoce em autismo, e eu tenho outras especializações na área da educação, da dificuldade de aprendizagem. E no dia do evento eu vou falar sobre desenvolvimento infantil. A NeuroCare, ela nasceu justamente pela demanda de pessoas que eu recebia no meu direct pedindo ajuda, informações. E realmente, quando você tem um diagnóstico, quando você tem uma criança com desenvolvimento atípico, você fica como mãe cheia de dúvidas, sem saber o que é normal, o que não é normal, aonde buscar informações seguras. Muitas vezes você vai pesquisar lá no Dr. Google e nem sempre a resposta que você tem lá serve para você. E muitas vezes você fica buscando em lugares incertos, gastando tempo, às vezes dinheiro, lendo livros, entrando em comunidades atrás das suas respostas, e muitas vezes você acaba perdendo tempo e não encontrando o que sirva para a sua situação ou para a sua criança. Então, pensando nisso, nasceu a NeuroCare Consultoria, que é um espaço seguro onde as pessoas, as famílias, os cuidadores, os professores, os profissionais que trabalham com criança podem buscar informações seguras, receber orientações de um profissional que sabe o que está recomendando, que sabe a direção, o norte para orientar aquela pessoa. Então, no dia do evento, nós vamos falar um pouco sobre desenvolvimento infantil, porque ninguém faz faculdade para ser mãe, né? Nós vamos aprendendo a ser mãe com um pouco de base do que nós temos dentro do que nós aprendemos com os nossos pais, com as pessoas com quem nós convivemos na sociedade, e muitas vezes na tentativa de acerto e erro, porque cada criança é um universo diferente. É claro que nós temos padrões, mas nem tudo que serve, mesmo dentro da mesma casa, com filhos dos mesmos pais, não é tudo que serve para um, que serve para o outro. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre desenvolvimento, sobre estimulações, o que uma criança precisa, do que os pais precisam saber, com o que eles devem se preocupar ou não. E o intuito é levar a informação, porque nos meus atendimentos o que eu mais ouço é: mas eu não sabia disso. Mas se eu soubesse disso. Mas nunca ninguém me falou sobre isso. Então, são essas informações básicas, de base, de desenvolvimento infantil, de primeira infância, do que fazer, do que não fazer, do que essas crianças precisam, do que você não pode fazer nessa primeira infância, que vai atrapalhar muito o desenvolvimento do seu filho. Então, é levar essas informações para que você tenha uma base de conhecimento e, através dela, você consiga se direcionar e se orientar. Que legal. Nossa, é muito bom, gente. Eu acho que é o que fala, todas nós temos a história de vida e a infância é super importante, né? Super importante mesmo. Que legal. E aí, agora, quem que vai falar? Catiane? Eu. Bom, meu nome é Catiane, eu sou psicanalista, eu fiz o curso livre, faço faculdade, fiz alguns cursos, né, de inteligência emocional, fiz até alguns cursos, né, para lidar com crianças atípicas, para poder lidar com o meu filho, enfim, né, mas a minha prioridade é a psicanálise, mas eu sou mais focada em relacionamento abusivo, né,
justamente a gente foca naquilo ou que a gente viveu ou no que a demanda, vem muita demanda. No caso, no meu caso, são os dois. Tanto as pessoas me procuravam, né, para relatarem relacionamentos abusivos, pedirem ajuda, quanto, né, a minha própria experiência com relacionamento abusivo. Então, eu vou, no dia 8 eu vou estar, né, falando sobre relacionamentos abusivos na parte de como é difícil você entender, né? Você ver que você está num relacionamento abusivo, quanto tempo as pessoas levam para isso, né? Vou falar da parte também do abusador, que tem muitos abusadores que eles não têm consciência do que estão fazendo e passam a vida sem ter consciência, sempre culpando o outro, né? Vou falar como isso também pode atingir as pessoas em voltas, né? A importância também, a principal importância de você sair do relacionamento abusivo é você ter uma base pós-relacionamento, porque se você não tiver uma base, é o que acontece sempre, você acaba voltando para esse relacionamento, né? Vou falar um pouco também numa questão psicanalítica do nosso, né, inconsciente, né, como o nosso cérebro reage, os nossos pensamentos reagem em questão, né, aos abusos, da nossa necessidade, a nossa codependência emocional, tudo isso que envolve, que faz com que as pessoas, né, estão em um relacionamento abusivo e acabam voltando, é o que sempre acontece, né? Eu atendo pessoas que geralmente, né, em 3 casos que eu atendo, são de relacionamentos abusivos e os 3 casos eles vão e voltam sempre para o mesmo relacionamento como se fosse um ciclo. Eles não conseguem sair desse ciclo. Então a gente faz com que as pessoas entendam como elas têm que se dar a importância, se encontrar de novo. Porque para você sair do relacionamento abusivo, né, e você se entender, você tem que se encontrar de novo. Porque na verdade o relacionamento abusivo ele tira a sua essência, ele tira muita coisa de você, que tem muita gente que quando sai desse relacionamento não sabe nem que tipo de comida ela gosta. Ela quer comer, porque ela deixou tanto a vida dela de lado para dar espaço para o outro, que ela não sabe mais qual era o prato preferido dela, a cor preferida dela, a roupa preferida dela. Então eu vou estar relatando mais sobre o relacionamento abusivo, né, com um pouco da psicanálise, né, como a nossa mente reage, nosso inconsciente, né, reage nessa forma. Por isso que muitas vezes acontece esse vai e vem, né, essa rejeição, né, esse bloqueio, muitas coisas que acontecem. Então, da minha parte, seria mais relacionada ao relacionamento abusivo mesmo. Ai, que legal. E, gente, quem tá na live, conforme a gente for falando, fique à vontade para mandar os comentários, colocar, né? Olha, eu me identifico com isso. Entenda, você tá numa live com 4 terapeutas. Aproveita essa oportunidade, entendeu? Já coloca aqui, ai, tenho uma dúvida sobre isso. Estou passando por isso. Aproveita, porque a gente estamos aqui, né, realmente cedendo o nosso momento, nosso, né, a nossa Uhum. especialidade para ajudar quem está nessa live. Então, se você está nessa live, não é por acaso. Então aproveita, usa os comentários para interagir com a gente, colocar um pouquinho sua dificuldade, fiquem livres, né? E fiquem à vontade para poder interagir. E agora a gente vai conhecer a próxima, Rita. Olá, meu nome é Rita Ribeiro Tiai. A minha experiência foi por longo tempo na área educativa. Eu fiz magistério, depois fiz pedagogia, fiz várias pós em áreas educativas e depois eu me aposentei. Achei que deveria ser cuidadora e virei caigo aqui no Japão. É, não estou fugindo daquilo que eu estudei, porque quando a gente faz pedagogia, a gente estuda desde o momento do feto até a morte. Então, não me considero fora da minha área. E aí, eu quis acrescentar a terapia. Eu sou formada na TRG, a terapia de reprocessamento generativo, que também atua no inconsciente, só que de uma maneira um pouco diferente, porque ela usa filmes, né? Não é a terapia da fala, como as outras, como a psicoterapia, como a psicanálise, e também faço psicanálise. Sou aluna do NBP, o Núcleo Brasileiro de Psicanálise, que tem a sede em São Paulo,
estou estagiando, por isso estou nessa vibe louca de estudar, de estagiar, de trabalhar. Mas o meu objetivo com relação ao tema depressão, porque na minha família teve alguns casos e que foram de várias origens, né? Origens de doença, por tratamentos, e também foram por causas emocionais. Então, se a gente for vendo como funciona a depressão, ela tem vários tipos de depressão e vários subtipos, né? A gente vê a distimia, por exemplo, que é a depressão funcional, que é falado no Brasil, que leva muita gente para o exame, para os CAPs, né? Para fazer aquela, eu não sei como é que chama direito lá no Brasil, mas existe o DSM, que é o diagnóstico de doenças mentais, justamente para socorrer as pessoas com transtornos mentais. E o que mais se fala hoje nesse setor de saúde é o transtorno depressivo. E aí se diz que a depressão é a doença do século. Não deixa de ser doença também, porque ela é uma doença física, ela é mental, é um transtorno mental, mas ela é físico também, porque ela acaba afetando o corpo, acaba afetando a imunidade da pessoa, né? Tanto que a pessoa não consegue se sociabilizar, não consegue trabalhar, não consegue ter prazer naquelas coisas simples que antes ela tinha. Tem pessoas que deixa de comer coisas que gostava de comer, por exemplo, e passa a comer coisas que não gostava, mas que de algum jeito vai suprir alguma lacuna ali. E aí começa a ganhar peso ou perder peso. É, quando você é um relacionamento afetivo, você começa a ter muito transtorno ali, porque tem muitas discordâncias. Então, você passa a se ver de uma forma negativa no seu presente e no seu futuro. E isso afeta incondicionalmente. Então, eu vou falar sobre a depressão, não vou ficar falando muito aqui, né? Vou falar sobre os vários tipos de depressão, vou falar os sintomas, sintomas mais comuns da depressão, porque, na verdade, os cientistas estão estudando muito para entender melhor como é que funciona a nossa mente, porque ela muda muito, né? Muda de acordo com a nossa cultura, com o meio que a gente vive, até mesmo com aquilo que a gente come. Então, tudo tem influência. Por exemplo, o nosso intestino influencia 90% no nosso cérebro, para ter uma ideia, né? Então, tem, assim, uma infinidade de coisas que eu sei que uma hora seria impossível para falar sobre o assunto, mas o que é mais importante, além desses sintomas todos, né, da depressão, que é subjetivamente uma infelicidade por um longo tempo, e que existem vários tipos, e quais são os sintomas, e como que você pode sair disso. Essa é a melhor parte. Como sair desse círculo vicioso? Porque a pessoa com depressão, ela se vê sem forças. Não adianta falar, isso é frescura. Não é frescura. Ela realmente está doente, ela realmente está sofrendo, e ela precisa de apoio, mas ela não se conscientiza que precisa. Alguém precisa ir lá e falar: olha, eu te amo, vem cá, eu vou te dar colo, vou te dar carinho, vou te dar amor. E ela vai dizer assim: não quero, não estou precisando, né? Então é mais ou menos isso que nós, terapeutas, a gente está querendo fazer isso com as pessoas, né? Com aqueles que se achegarem. Nós estamos aqui para ajudar, né? A gente está aqui para ser um apoio. Quando você tem uma rede de apoio, tudo fica mais fácil. E aí nós temos várias opções, né? Temos 4 terapeutas com abordagens diferentes e com abordagens semelhantes, mas o que importa é que a gente está ali disposta a ajudar. Ai, Então, legal, é isso mesmo. posso complementar aqui o que a Rita estava falando? Pode ir. É muito importante tudo isso que a Rita falou, né? São conhecimentos,
nos dias que nós vivemos hoje, numa era moderna, essencial que todos tenham esse conhecimento básico. Mas complementando o que a Rita falou, às vezes ela falando, né, nos ensinando os sintomas, vai ficar fácil de identificar. Por quê? Quando você não sabe tudo que envolve a sintomatologia da depressão, dos vários tipos diferentes de depressão, você pode ser pego de surpresa, né? Não é raro a gente ouvir muitos relatos de familiares, de professores, de colegas de trabalho, de pessoas que não estavam bem e ninguém havia se dado conta de que essas pessoas não estavam bem. Essas pessoas não demonstravam, não falavam, e para a família, para os meios que essa pessoa circulava, ela não deixava transparecer. Então, a Rita, no dia do evento, vai nos falar também sobre os sinais sutis, né? Que é mesmo o afastamento da socialização, mas há um masque também, né? Em sociedade, a pessoa ela acaba mascarando o que ela realmente está sentindo, o estado de humor dela, de espírito, os pensamentos. Então, vai ser muito importante essas informações que a Rita vai trazer, porque isso também não acontece só com adulto, né? Hoje em dia é muito recorrente crianças com depressão, adolescentes. Então, hoje em dia, com a correria do dia a dia, todo mundo trabalha fora, chega todo mundo tarde, todo mundo, às vezes, no seu canto para descansar, para relaxar, e muitas vezes passa desapercebido pelos pais, pelos avós, pelos familiares, né? Então, tudo isso que a Rita, que a Catiane vai trazer são informações relevantes, porque como a Catiane falou, muitas vezes a pessoa está no relacionamento abusivo e ela não se dá conta disso, né? E o abusador também muitas vezes não se dá conta de que ele está sendo abusador. Ah, isso é verdade mesmo. Gente, vai mandando nos comentários, tá? A gente vai estar respondendo, eu vou estar passando para sobre o que colocaram no comentário. Fica até o final que você vai ser respondida. Fica Eu tô tranquila, tá? vendo aqui os comentários. Ah, tá. Eu vou estar lendo. Boa noite para todo mundo aí que entrou, Boa né? E noite, Boa noite, pessoal que pessoal. entrou. Qualquer dúvida, perguntem. sim, pode perguntar, eu vou estar lendo, Sim, tá? nós terapeutas não temos a capacidade de diagnosticar ninguém, né? Dar um diagnóstico assim para ninguém. Então, o que a gente vai dar mesmo são algumas informações baseadas em estudos, baseadas no DSM, né? E mesmo o DSM, ainda assim, ele tá de 15 em 15 anos, ele está acrescentando alguns detalhezinhos lá, né? Já está na quinta edição, para ter uma ideia. Então, quer dizer que nem mesmo aqueles cientistas que estão ali suando, estudando, eles têm, assim, um 100% de certeza sobre cada um dos sintomas de cada um dos transtornos. Mesmo porque a maioria dos sintomas, dos transtornos, são muito parecidos com o transtorno depressivo. Então, é assim, a pessoa, você acha que eu tenho tal transtorno? Não sei, não sou psiquiatra, e também, mesmo sendo psiquiatra, ele tem que passar por uma avaliação com um psicólogo, ele tem que passar com vários psicólogos, na verdade, né? Então, mas o que a gente vai fazer é ir na raiz desses traumas que talvez está causando aquele sintoma de infelicidade constante, de uma tristeza constante. Então, estou falando aqui exclusivamente no caso depressivo, mas aí você pode analisar outros também. Para que serve o terapeuta? Ele é o investigador um investigador de mente junto com a pessoa afetada, no caso, né? A gente vai ali ajudar a pessoa que está precisando, se ela permitir também, porque se ela não permitir, é impossível acessar, né? Sim, verdade. Gente, eu sou a Mari Moria, né? Sou mentora comportamental. Eu vou trazer um pouquinho sobre os temperamentos, que é cada um descobrir
como que é o seu jeito de pensar, as suas motivações, né? E o temperamento, a gente nasce com ele e morre com ele. Então, é aquele primeiro comportamento da infância que a criança já, por exemplo, demonstra a própria vontade dela. Às vezes a criança responde, pequenininha, sabe? Às vezes a criança é aquela calminha, tranquila, sentadinha no sofá aqui, né? É aquela filha que todo mundo gostaria de ter. Ou às vezes é aquela criança mais questionadora, né? Mais briguenta. Então, tudo isso eu vou estar trazendo o conhecimento dos temperamentos, que são 4, que é o sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Mas eu vou enfatizar um pouco mais sobre os bloqueios emocionais. E se vocês começarem a ver, tudo que a gente fala está ligado, né? Os nossos assuntos das 4 terapeutas está ligado em relação a te trazer uma ajuda e uma consciência para você ter a sua melhor vida, pode ter certeza. Não importa o tipo de abordagem, mas a entender o como é que você funciona como ser humano e a sua história de vida, o que ela traz, né, de consequência, de comportamento, de traumas, e isso nós vamos justamente linkar e juntar, né, todos esses assuntos para que você tenha a melhor vida possível, né? Que esse é o nosso objetivo. Então, eu vou trazer também sobre os bloqueios emocionais, através das histórias de vidas, desde a infância também, né? Para que as pessoas comecem a criar consciência. Olha, passei por isso na infância, ai, tive um vexame na escola, nossa, levei uma bronca assim na frente de todo mundo, criou um trauma, e tudo isso vai ser abordado lá no dia, tá? Então, é bem legal. O evento vai ser em Xiga e é bem importante vocês participarem. Tira um dia, né? Que seria num domingo à tarde, para poder a gente conversar, ter uma conversa, né, bem legal, bem descontraída, tá? Sobre isso. Então, aproveitem as 4 terapeutas, vai mandando seus comentários. Eu vou ler os comentários, não sei se vocês estão olhando, mas eu vou ler um comentário que teve aqui. Eu acredito que a Catiane pode responder, que tá falando assim: um relacionamento abusivo inclui o sexo não consentido, né? Quando se ciente de dor para dar satisfação ao parceiro, porque ele é obsessivo com esse tipo de relacionamento. Então, tá falando um pouquinho. Quer responder, Catiane, falar algo sobre isso? Sim, claro. O relacionamento abusivo, ele é de todas as formas, principalmente essa, né? A partir do momento que há uma barreira de uma das partes e a outra não respeita, já é um abuso, entendeu? A partir do momento que você, sabe, deixa algo seu, e o seu querer para dar espaço para o outro, mas você tem que entender que tudo há um limite, né? Nós estamos falando de relacionamento abusivo, né? Claro que na vida da gente tudo tem um limite, né? Às vezes a gente também tem que ceder algo, a gente também tem que fazer algo para que o nosso relacionamento dê certo, mas no seu caso, do jeito que você está relatando, né? Como que você não quer, né? O parceiro é a satisfação somente dele, é uma coisa que você não quer, sim, é abusivo, né? Você tem que sentar, conversar, se impor, isso, porque se você deixar isso acontecer, a probabilidade disso aumentar é bastante, porque quando uma pessoa ela é obsessiva em algo, a partir de até um certo ponto, aquilo perde a graça e ele vai se manifestar de uma outra forma, de uma outra maneira, ele vai começar a fazer várias coisas. Um abusador, ele nunca para. O abusador, ele começa num simples trocar de roupa e quando você vê, ele já está mandando em tudo, no que você vai fazer, afastando você de amigos, afastando você da família, sabe, fazendo aquilo que ele quer, te humilhando. Então tem várias formas, por isso existe a terapia, sabe, para que você entenda exatamente os seus limites, o limite da pessoa, o dizer o não. Ontem mesmo eu fiz um vídeo sobre o dizer não. Ele é importante para muita coisa, não só para um relacionamento abusivo, para toda a sua vida, sabe? Você aprender a dizer não, ele é muito importante porque você coloca uma barreira, um limite, aonde você possa, sabe, expor as suas vontades. Então, com certeza, isso é um relacionamento abusivo. Ele precisa ter agora uma conversa, você precisa ver como que você vai fazer para lidar com isso, né? Porque se você continuar dizendo sim, né, ficar quieta e submissa a isso, a probabilidade disso aumentar é muita. Legal.
E ó, tem uma outra questão aqui que colocaram, é aqui, como podemos diferenciar o que somos do que aprendemos a ser para agradar os outros? Que fala também, acaba englobando também a questão de saber falar não, né? E justamente para Uhum. agradar os outros. Creuza, nessa parte da parte de desenvolvimento infantil, você acha que tem algo ali para você abordar em relação a isso? Sim, tem, mas antes eu quero dar a minha opinião sobre o caso anterior, se vocês me permitem. Quando envolve sexo, muitas vezes tem muitos tabus envolvidos sobre conversar. Muitas vezes a pessoa ela não se sente confortável de conversar sobre isso com o parceiro, do que gosta, do que não gosta, do que está acontecendo, às vezes por medo, por insegurança. Mas o melhor caminho é sempre sentar com o seu parceiro, conversar, explicar como você se sente, como que é essa situação para você, porque como a Catiane falou no início, muitas vezes a pessoa ela não se dá conta de que ela está passando o limite do outro. Então, muitas vezes você precisa mostrar para a pessoa onde é o seu limite. E, de repente, até procurar uma consulta médica, saber do porquê que essa pessoa sente tanto desconforto, se existe alguma causa clínica, algum problema. E muita terapia, tem terapia de casal, né? Conversar e tentar juntos chegar numa resolução para o problema, deixando sempre o outro saber aonde ele está te afetando emocionalmente, onde ele está te trazendo prejuízo, aonde a relação não está sendo agradável e confortável para você. Legal. Indo para outra parte, como que é a mesma A pergunta? Você pode repetir, por questão favor? se como podemos diferenciar o que somos do que aprendemos a ser para agradar os outros. Muito interessante essa pergunta, né? Porque Louise Hay fala muito sobre isso, sobre que nós fomos criados para agradar o mundo, para nos reprimirmos, né? Na maioria dos casos, isso é uma realidade, é uma verdade, e o que nos ajuda muito é se conhecer, se autoconhecer, permitir se ouvir, entender o que você gosta, o que você não gosta, o que é seu, o que foi condicionado, de repente, dentro da sua criação, ou dentro do contexto familiar onde você cresceu. Então, a partir do momento que você se torna uma pessoa independente, é começar um processo de autoconhecimento e de análise do que serve para você, do que não serve para você, o que na sua vida, no seu comportamento não te faz feliz, por que que você continua fazendo, agindo dessa forma, se isso não te traz contentamento, alegria. Então, por isso que a gente precisa fazer psicoterapia, análise, psicanálise, para ajudar, através da fala, através das ferramentas e das provocações dos analistas, começar a se questionar e aprender a se ouvir, né? Porque muitas vezes o nosso eu ele está tão sufocado lá no porão do inconsciente que nós não conseguimos acessar, como a Catiane falou, às vezes quando uma pessoa sai do relacionamento, ela nem sabe mais quem ela é, do que ela gosta, o que traz felicidade para ela. Então, é um processo de se redescobrir, né? E nós mesmo, pela própria mudança na vida, nós estamos em transformação. Então, muitas vezes, coisas que a pessoa que nós somos hoje não vai ser a mesma daqui a 10 anos. Então, coisas que nos satisfazem, que nós acreditamos, que nós gostamos hoje, daqui a 10 anos, pode não nos satisfazer mais, não ter mais alinhamento com o que nós pensamos, com a pessoa que nós nos tornamos nesse percurso. Então, o autoconhecimento, ele é constante, né? Você está se permitindo mergulhar em você e se aceitar e ver o que é melhor para você, qual caminho que você quer seguir, ou quando você quer trocar de caminho, muitas vezes a pessoa não se permite trocar de caminho porque ela vai frustrar a expectativa de outras pessoas da vida dela, né? Então nós temos que entender até onde é nosso
e aonde é a convivência das outras relações que nós temos na nossa vida. Então, a nossa autonomia, a nossa independência, o nosso eu, é necessário que ele exista, independente das relações em que nós estamos envolvidos. Porque senão nós vamos nos tornar escravos das relações onde nós estamos. E Legal. não é esse o objetivo da vida, né? A nossa vida é para ser usufruída, desfrutada. E ninguém pode fazer isso por nós. Com certeza. E eu traria na questão da minha especialidade os temperamentos. Quando você descobre qual o seu temperamento, isso ajuda muito a você identificar quem você verdadeiramente é, né? Nesse autoconhecimento de comportamento. Porque o temperamento ele vai te explicar as suas vontades, suas emoções. E aí eu queria complementar, trazendo a parte da Rita. Você acha, Rita, que a TRG traria algo para, por exemplo, essa pessoa que colocou aqui, né? Não podemos diferenciar o que somos do que aprendemos a ser para agradar o outro. A TRG entraria nesse contexto de como deixar de agradar os outros? Sim, porque a TRG ela é baseada nos estudos da psicanálise também, que envolve o inconsciente. Porém, a única diferença da psicanálise para essa ferramenta é que a pessoa que tem vergonha de falar, que não quer falar sobre a sua dor emocional, às vezes ela acha que o terapeuta vai sair falando tudo aquilo que ouviu para outras pessoas, que não é o caso, que nós temos um código de ética e nenhum terapeuta tem o objetivo de fazer isso, né? Uhum. Então, a TRG, ela vai ajudar você a se descobrir, a se conhecer através de filmes e também de abordagens. Você vai questionando a pessoa. Por que você está sentindo assim? Por que isso ou por que aquilo, né? A questão do querer agradar os outros, isso acontece num determinado tempo da vida da pessoa, né? Porque ela quer ter aquela sensação de pertencimento, ela quer fazer parte de um grupo, ela acha que é importante ter amigos, ter a casa cheia de pessoas, ou então ter um Face cheio de amigos, ou então ter um Message ou um WhatsApp e estar ali naqueles bate-papos, né? E geralmente isso ocorre muito na adolescência e vem para a idade adulta até uns 30 e cacetada de anos. Depois a pessoa vai vendo que existem outras prioridades, que não é tão necessário ficar preocupada em agradar os outros, porque vai ser impossível, você nunca vai agradar. Mas nem Jesus agradou, né? Quem É. dirá nós, seres mortais? Uhum. Então é difícil você querer agradar. Eu sou uma pessoa assim que eu tentei agradar muita gente durante a minha vida. E depois eu falei, putz, não estou agradando ninguém e estou engordando cada vez mais, estou ficando gorda. Por que será? Porque tá faltando coisa em mim, eu estou suprindo aqui, né? Então eu estou querendo agradar os outros, ser legal para os outros, falando sim o tempo todo para os outros, mas dizendo não para mim. Que injustiça que estou sendo. Estou sendo injusta comigo mesma. Então, o que é que a Rita quer? O que é que a Rita precisa, né? Quando eu passei a pensar primeiro em mim, sendo um pouco egoísta comigo, né? Claro que se as pessoas precisam, eu vou ajudar até certo ponto. Mas primeiro eu. Sim. Porque se eu não estiver bem, se eu não estiver forte, eu não consigo ajudar ninguém, né? Uhum. Então, se eu não estiver feliz, eu não consigo agradar ninguém. Uhum. Então, é algo meio que automático, assim, né? Meio que você vai passando e vai iluminando quando você é luz. Agora, quando você é só uma chama apagadinha, você não vai conseguir clarear muito, Sim. né? Tem uma outra questão aqui que colocaram, é como podemos lidar com alguém que é bipolar, né? Que entra na outra. Alguém quer responder, gente, sobre isso? Gostaria de alguém responder sobre essa parte? Como lidar com alguém bipolar? Sim. Uma pessoa bipolar, Pode bom, você sabe levar que muito a tem. sério.
Você sabe que o bipolar ele tem o tipo 1, o tipo 2. Bom, o bipolar ele tem vários e tem várias ramificações, eles têm vários jeitos. Não é só mudança de humor tão simples como as pessoas falam. A medicação ela é muito difícil achar a medicação certa para um bipolar, tá? Eu vou falar porque eu sou bipolar, né? Eu sou uma pessoa que eu passo por isso e eu sei que é difícil lidar com uma pessoa bipolar. Só que a questão da bipolar não é como você lida com a pessoa bipolar, é como você faz a pessoa entender que ela precisa lidar com ela mesma. Porque você é igual um relacionamento abusivo, é igual a outra pergunta, como diferenciar as coisas, entendeu? Você tem que fazer com que a pessoa em questão entenda. Entendeu? Que ela precisa, o problema está nela, porque você sempre falam, né? O problema não é o que fazem com você, é o que você deixa fazer, entendeu? Sempre, todos os terapeutas usam, né, essa frase, porque se você deixa fazer, é porque aí já é um problema com você. Agora, se você, né, não permite isso, mas você pode ajudar o outro, né? Então, como você vai lidar com uma pessoa bipolar? Fazendo ela entender que ela mesma precisa se entender. Porque o bipolar, ele precisa se entender. É muito difícil a gente se entender, mesmo com medicação. É muito difícil às vezes a gente entra em surto, às vezes a gente entra em momentos instáveis, mas existe, sabe, sim, a nossa vontade de querer sempre estar buscando. Terapia é essencial nesse caso, remédio é essencial, amor, companheirismo, sabe? Tudo isso que nós quatro estamos fazendo é essencial para qualquer transtorno. É se unir, sabe, para dar esse conforto, esse acolhimento. Então, qualquer transtorno que a pessoa tem é um acolhimento. Eu posso falar porque essas três pessoas aí que estão aqui na live comigo me acolhem quando eu estou, sabe, num estado mais, digamos, em mania, em euforia, né? Principalmente a Rita, que já me conhece mais. Quando eu já estou em mania e euforia, ela já consegue, sabe? Não, olha, eu estou aqui, né? Eu estou aqui, eu estou com você. Então, para lidar com uma pessoa bipolar é isso. Você mostrar para ela que você está ali e mostrar para ela que você está disposto né, a ajudá-la. Mas para que isso aconteça, ela precisa entender que ela mesma precisa se ajudar. Todos os transtornos são isso. Depressão também, porque não adianta você estar num terapeuta e você não tá, sabe? Você tem que, sabe, entender que você precisa se amar, você precisa se ajudar, você precisa entender, você precisa ser você em primeiro lugar. É isso mesmo. E por isso que nós quatro nos unimos justamente para trazer esse terapia com café para vocês, né? No dia 8/6, às 14 horas, né? No Café da Vila, aqui em Xiga. Então, se você que vai estar assistindo essa live gravada, né, da região por aqui, se for de algum outro lugar também, né? Entre em contato com a gente, né? Através do direct. As inscrições, elas estão lá no link da bio, né? Onde está no perfil do Terapia com Café. Então, eu acredito muito que vale muito a pena você, né, dedicar um pouquinho desse tempo. É umas 2, 3 horas, mas além de tudo, você vai tomar um café delicioso, vai comer pão de queijo, vai comer, né, bolo, vai tomar um café Bom, legal. Vai ter surpresinhas. Sim, vai ter sorteios, né? Então, eu acredito que a gente trouxe, estamos tentando trazer para vocês, né, esse acolhimento, né? Com a nossa especialidade, com aquilo que a gente trabalha, onde a gente também atende pessoas, né, que transforma a vida de pessoas e também gerar uma conexão, uma comunhão, né? Um bate-papo mesmo bem legal, tá, gente? Então, entenda que nesse dia vai ser um dia especial para você. E se você caiu nessa live, não é à toa, de verdade, que você está aqui ouvindo tudo isso que a gente está falando. Deixa eu só colocar mais uma coisa que escrever aqui. Eu acho que continuando, às vezes, o que a gente estava falando. Gente, manda nos comentários para a gente poder trazer um pouquinho do que vai ser esse dia, né? Se você tem alguma dificuldade,
pode colocar aqui nos comentários. Depois, quando a live fica salva, não vai aparecer o nome de vocês, então fiquem tranquilos, tá? Ela tá falando aqui, como se pode fazer com que como pode fazer com que a pessoa que é o abusador tenha consciência dos comportamentos dela? Tatiane. Bom, tá? Que nem, né, a Creuza falou, conversar às vezes não resolve. Não resolve mesmo, por experiência própria, eu já tive isso, e às vezes você conversar com o abusador, ele sempre vai colocar a culpa em você, ele sempre vai reverter a culpa para o outro, ele nunca vai entender que a culpa é dele. Mas isso é uma coisa dele, é isso que você tem que entender, né? Você querer curar alguém, você querer arrumar alguém, você querer tratar alguém, você querer consertar alguém, não cabe somente a você se o outro não quiser. Porque isso é uma coisa que vem dele, às vezes vem da infância dele, que nem você falou, né? Ele gosta de dor, então isso é um trauma dele, uma questão dele, né? Ele precisa se tratar, ele precisa procurar uma ajuda. O que você pode fazer, entendeu? Para ele ter consciência, é indicar, fazer com que ele entenda que ele precisa de uma ajuda, né, de profissionais para ele se entender, porque pelo que você está descrevendo aí, o caminho é longo, sabe? São traumas, são coisas que vêm com certeza da infância. Entendeu? Pelo fato dele gostar de dor, pelo fato dele ser abusivo a esse ponto, não são coisas decorrentes de agora. Ninguém, né, é um sociopata, um psicopata, um abusador de uma hora para outra, né? Então eu acredito que para você ajudar ele, você tem que fazer com que ele entenda o que vai ser muito difícil, mas em alguns casos dá certo dele entender que ele precisa de uma ajuda profissional. Ou tente conversar com Sim. ele, porque é com ele o problema. Exatamente. Deixando bem claro, gente, que todo o assunto que a gente está falando aqui, ele é um processo, né? Não é, por exemplo, da noite para o dia, né? Não é uma coisa rápida, mas é entender, vocês entenderem que a gente melhorar, a gente criar consciência, a gente tentar mudar ou querer que a nossa vida melhore, é um processo, né? Mas o mais legal é que vocês não estão sozinhos, né? Temos aí os profissionais, nós estamos aqui nos unindo para isso, para poder trazer esse processo de cura, de transformação na vida de vocês, né? E tem uma outra questão aqui que colocaram, como lidar com a culpa ou julgamento social por não querer fazer parte de grupos ou vínculos sociais. Gente, eu queria só trazer uma questão dos temperamentos, né? Que é o quê? Quando a gente descobre o nosso temperamento, que existe 4, tem uns que são mais agitados, extrovertidos, né, que são coléricos e os sanguíneos, que eles gostam de se expressar, de falar, e tem outros que são o fleumático e o melancólico, que eles são mais quietinhos, que eles são mais na deles, que eles realmente não curtem muito estar em multidões, estar próximo de pessoas, porque para eles eles precisam do momento deles. Eles são pessoas mais introvertidas. Então, talvez descobrir o seu temperamento já vai ajudar muito. Porque na sociedade, a gente cresce, né, geralmente, com as melhores das educações, das intenções das pessoas, e a gente. Muitas pessoas acabam falando, não, vamos se socializar, acaba fazendo comparações. Olha, mas que nem eu, sou super agitada, amo estar com pessoas. Aí fala lá, Mariana tá falando com todo mundo, vai lá falar também. Mas às vezes a pessoa tem um temperamento mais introvertido, né? Então, quando você descobre seu temperamento, isso já muda muita coisa. De às vezes você não se cobrar ser uma pessoa tão comunicativa, uma pessoa tão sociável, para querer se enquadrar e sim se aceitar como temperamento, tá? Tem essa também. E aí ela continuou aqui. Nos últimos anos me peguei cortando vínculos e sinto que me desgasta emocionalmente ter amigos, né? Então eu traria essa questão do temperamento, porque tanto o fleumático como o melancólico, eles se desgastam quando estão com muitas pessoas. E chegam, sabe o limite social? Eles têm um limite social. Chega até certo horário, chega, gente, quero ir para minha casa, não quero mais ficar, né, nessa comunicação, nessa agitação, preciso do meu momento. Já o colérico e o sanguíneo, eles já gostam, já interagem, já tem essa facilidade e se recarregam com pessoas. Eu sou a sanguínea e eu sou desse caso, né? Então, entender o temperamento ajuda muito.
muito mesmo a você começar a falar, olha, então tá tudo bem eu ser assim. Tá tudo bem chegar um momento e falar, gente, não quero ver ninguém, não me liguem. Chega, entendeu? Está tudo bem, né? Porque essa é a sua essência, esse é o seu temperamento, não tem nada de errado nisso. Então, eu também vou trazer em relação a isso, das pessoas se autoconhecerem e se autoaceitarem, né? E não ser, por exemplo, uma base geral de comportamento para todos, viu? Ah, e aí tem uma mensagem que é muito importante, gente. Muito importante. Muito importante aqui de uma pessoa chamada Carly Fujiyama, que tá aqui, ó. Maravilhosa, mulheres incríveis, que eu admiro. Ah, Carly. Gente, a Carly, Está internada. ela foi Sai o responsável por essa. coraçãozinho aí. Ó, Como é que sai esse coração? você. Só saio da Mari. Só o meu, por Só quê? o seu que saiu. A O Carly, que faz, gente? Não você sei. tem É, esse queria coração. você, o Olha coraçãozinho lá, só gente. da Mari que sai. Ah, Daqui a Carlinhos, pouco já desliga a luz boa lá do hospital que ela recuperação está para internada. você. A Boa recuperação, Carly, viu? ela tá no hospital, tá se recuperando, mas ela foi responsável por essa união de nós quatro, né? E estarmos organizando algo para a comunidade brasileira, né? Com o intuito de trazer mesmo informação e ajudar a comunidade, né? Como um dia nós fomos ajudadas, e aí eu sempre falo que todo terapeuta, né? Todo profissional, todo especialista tem a sua história pessoal de superação, de transformação, e por isso que a gente trabalha fazendo isso para outras pessoas. Pode ter certeza. Então, a gente tem a autoridade, a autonomia de fazer essa transformação na sua vida, né? Então, você pode confiar mesmo, porque não é simplesmente teoria. Eu acredito que seja vivência na prática, né? De todas nós. E isso é a maior especialidade de todas, né, gente? Vamos falar a verdade, Sim, com né? certeza. Tem mais aí, mais perguntas Ah, para aí. baixo tem mesmo. Para Cleusa. Minha amiga fala que eu tenho autismo, porque sou muito paciente, quase nada me estressa. Será que eu sou mesmo? Que você quer responder, Creuza? Tem a parte do temperamento também, né? Exatamente, tem a parte do temperamento da pessoa e não necessariamente todo autista é calminho e paciente. Na maioria é o contrário. É verdade, gente. Existe um temperamento que ele é muito calmo, que é o fleumático, e ele evita conflito ao máximo. Ele é aquela pessoa que se chegarem pra ele e falar, você é boa, fala, tá bom, você acha? Então tá, entendeu? E às vezes você com pessoas que falam, meu, que absurdo, você tem algum problema, você Tá não louco? reage. Falar isso pra mim, você vai ser louco? Fala isso pra mim e já era. Mas não, tem certos temperamentos que realmente não reagem e incomodam, entende? Então tem essa também, né? Eu acho que tem pessoas que são tão evoluídas que ela tem até preguiça de reagir. Isso, exatamente. Os fleumáticos têm preguiça mesmo. Mas esse aí é meu amigo, por Ah, isso que é? eu tava dando risada desde o começo. Esse meu amigo aí, ó, procura a Cleusa. Vai por mim. Ó, então, ó, a Catiane tá indicando, então, É, hein? E, gente, o que a gente está abordando de assunto, segue todas nós, né? Tem o perfil ali em cima, então passa a seguir todas nós. E caso quiser tirar alguma dúvida, vai no privado, comenta, né? Fala o que você precisa, tá? Sem problema nenhum. E aí tem outra aqui, sobre comportamento colérico e sanguíneo. Conseguem viver em paz em algum momento? Ou é tudo a ferro e fogo sempre? Pois é, então, o colérico, ele é sim meio que a ferro e fogo, porque é a tendência do temperamento. Porém, quando ele sabe que ele é colérico, ele já entende que certas coisas ele vai explodir. Então, o que que ele faz com a consciência de quem ele é e não negando quem ele já vai falar: opa, o quê? Vou falar com uma pessoa mais calma? Hoje não estou bem, melhor não. Pode ser outro dia? Entendeu? E aí, nessa consciência, você começa a trilhar a sua vida de uma forma melhor, tá? Mas negar quem você é, por exemplo, um colérico, falar para um colérico, olha, seja mais calmo, isso não vai acontecer. E para o colérico tentar ser mais calmo, ele vai realmente ficar muito ruim, ele vai abafar quem ele é. E isso que já entra numa depressão, né? Então, é realmente se aceitar como você é, reações, né, comportamentos, mas, sabendo disso, usar de estratégia quando você precisa ser mais paciente, né? Quando você precisa não explodir com alguém, porque é a melhor forma, tá? E aqui, ó, É,
Esse negócio de temperamento, Uhum. Mari, é muito interessante mesmo, né? Porque muitas vezes, hoje em dia, as pessoas se enganam, porque quando vê uma pessoa mais agitada, ah, faz aqui, faz ali, não para, é muito dinâmica, faz mil coisas ao mesmo tempo, resolve tudo. Você fala, você é hiperativo. É. E Tem não TDAH, necessariamente a pessoa ser TDAH, tudo é TDAH. TDAH. é, a pessoa ser agitada não é critério de diagnóstico para TDAH. Uhum. Então, o critério de diagnóstico é o que traz prejuízo para a vida dessa pessoa, Tira Uhum. né? ela do Que cotidiano, né? atrapalha, o que atrapalha a vida dessa pessoa? Oi, Ralph, tudo bem? Seja bem-vindo. O que atrapalha a vida dessa pessoa no dia a dia dela? Quais são os prejuízos que ela tem? Se é uma pessoa agitada, que dá conta de tudo, mas é feliz, não tem problema, não tem dificuldade, qual que é o problema dela ser agitada? É só o temperamento dela, o jeito dela de ser nesse mundo. Sim, uhum, exatamente. Por isso que às vezes eu atendo algumas pessoas e elas já entram. Ah, eu tenho TDAH. Falei, calma, que talvez você seja só eu. É, Tranquilo. é igual ansiedade, né? Vai na montanha russa, aí eu tô com um transtorno de ansiedade. Gente, é normal você ter ansiedade. Nesses casos, Não, mas vou morrer, eu tô com transtorno de ansiedade. Mas você tá indo na montanha russa. É normal do ser humano ter essa ansiedade. exatamente. E a Carly mandou aqui: estou ótima, meninas, 100%. Que isso, meninas, eu só vi e vocês são incríveis, né? E as quatro juntas são super fortes, a Carly mandando. E outra pessoa colocando aqui: ah, eu acho que eu sou esse aí que você falou. Gente, mas Legal. é isso. Eu quero agradecer vocês que entraram na live. A live vai ficar salva. Envie para alguma pessoa que você fala: olha, esse assunto é legal para ela. Vai lá e envia. Vai ficar salvo no perfil que está aqui fixado, Terapia com Café 4. Então, segue o perfil para vocês terem mais informações. Vamos estar soltando até o dia 8/6 alguns conteúdos, algumas pupilas ali para ajudar vocês. E meninas, deixem um último recado, uma mensagem que vocês queiram deixar aqui para quem vai estar assistindo a live. É uma Rita. Eu Nós amo. também. Obrigado a todos que estão aí na live. Eu não estou conseguindo ver os comentários, porque eu sou Gabriela, meia. ela falou que te ama. Ah, eu também a amo muito. I love you so much. É a minha best friend. Eu tenho algumas. Lembrando que esse grupo, tá, não é só do dia 8. Esse grupo é fixo, formado para outros eventos, gente. Exatamente. Ele nasceu, ele vai ter esse primeiro encontro no Café da Vila. Eu até tomei emprestado esse nome, de terapia com café, mas ele possivelmente pode ser mudado, vai depender de uma conversa entre as quatro terapeutas. E pode sim, nós podemos mudar o nome do grupo de acordo com o desejo de todas, mas por hora está sendo terapia com café, porque depois desse acolhimento, desse pequeno gesto de amor das quatro terapeutas aqui de Xiga com os participantes, nós vamos tomar um cafezinho com os petiscos lá que a Mari faz com muito amor também. E nós faremos, não sei se esse ano ainda, mas pretendemos fazer em Haiti, em Ramamata. Meninas, eu preciso me despedir de Ah, vocês. é verdade. Eu peço desculpas, mas eu tenho outro compromisso agora e nos vemos em breve. Espero todos vocês lá no dia do café. Vai ser muito bom conhecer cada um de vocês, abraçar, tomar esse cafezinho gostoso, conhecer um pouquinho mais da gente, de vocês também. E é isso, tá? Eu Obrigada. peço desculpa, mas realmente eu tenho uma outra reunião e eu preciso me despedir. Um Tá. abraço Sim. para todas. E deixo vocês com as Abraço. meninas. Abraço, boa Surpresa. reunião. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Então é isso, basicamente. Esperamos todos lá para nos conhecermos melhor, para vocês ver com quem vocês se identificam, com qual tipo de abordagem se identifica, com a comportamental, com a mentoria da Mari,
tudo bem. Eu tenho certeza que a Mari vai recebê-los de braços abertos. É com a psicanalista Catiane, tudo bem. É com a Rita, tudo bem também. É com a Creuza. Então, nós somos 4 opções. Pode ser que venham outras profissionais no grupo? Pode ser sim, porque o nosso objetivo é crescer e ajudar as pessoas. Legal. Catiane, quer deixar uma mensagem, última mensagem para a gente finalizar? Quero deixar a mensagem de que eu espero todos vocês lá no dia 8. Eu espero muito, né? Eu espero não, eu tenho certeza que vocês terão a confiança em nós 4, porque hoje em dia o que mais pesa para a comunidade é confiar. Por isso que muita gente vai buscar terapeuta lá do Brasil, lá da Itália, lá da não sei da onde, porque não confia nos terapeutas daqui, sabe? Então, é muito importante que vocês tenham essa confiança. Esse grupo foi feito para isso, para mostrar para vocês essa confiança, esse acolhimento, né? Que vocês podem confiar em alguém daqui que está do seu lado, que entende o que você está passando, porque nós entendemos de carga horária, nós entendemos como se vive no Japão, como é difícil, né? É bem diferente de outros terapeutas que vêm de fora, que não sabe como que você deixar seu filho até 7 horas da noite numa escola e pegar ele só de noite e diversos outros fatores, tá? E outra coisa que eu queria deixar explicado, que é fora do recado, é sobre perguntas que fizeram para mim. Tá? O link tá na bio, né, da terapia, né, com café 4, tá? No Instagram. Se os 1.500, né, é fora o café. Gente, não, o 1.500 é tudo incluso, é esse valor, tá? Com os bolinhos, o café, o pão de queijo, a aguinha e tudo mais, tá? É esse valor, tá bom, gente? E é isso aí, muito obrigada, uma boa noite a todos. Obrigada, gente. Agradeço a todos, né? E separa esse dia 8 de junho, separa esse dia que você não vai se arrepender, né? Deixa esse domingo que você vai assistir a Netflix, vai lá estar com a gente, né? Vai lá interagir com a gente vai acolher vocês, né? Leve um amigo, leve família, leve quem vocês desejarem, né? Lembrando, mais uma vez, que a inscrição está no link da bio. O valor é 1.500 e está incluso o café, né, gente? E mais o nosso conhecimento de 4 terapeutas. E, gente, fala a verdade, 1.500 não paga uma sessão de terapia, né? E lá no dia você vai ter quatro profissionais para estar ali interagindo com você. Vai ter um momento onde nós vamos conversar, interagir. Então, você pode, né, vir falar com cada uma de nós, às vezes falar a sua dificuldade, a gente vai te orientar, né, da forma adequada. Então, aproveite que vai ser um momento muito, muito, muito legal mesmo, tá bom? E fiquem atentos às notificações lá do perfil, que a gente vai estar sempre trazendo novidades, talvez uma outra live, tá? E qualquer dúvida, procure a gente. E é isso, né, meninas? Sim. É isso, gente. Boa noite a todos. Bom Obrigada. descanso a todos, uma boa semana. Obrigada, Boa- gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.